Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, vamos ver hoje sobre a vida e a morte da pergunta 68 a 70. Na pergunta 68, qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. E na Gênese, no capítulo 11, sobre a Gênese espiritual, no item 13, nós vamos ver o seguinte: por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de ter funcionado por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. Então, o corpo morre e o princípio vital se extingue. Nesse capítulo, sobre a Gênese espiritual, ele vai ampliar bastante o conhecimento sobre esse tema do princípio vital da vida e da morte. Na pergunta 68A, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos respondem sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Há uma comparação que Kardec faz do corpo com uma máquina. E na pergunta 69, por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa morte? E os espíritos respondem: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. À época, o conhecimento da medicina ainda era limitado. Hoje nós temos um avanço muito grande e sabemos que vários órgãos e várias são as causas da morte. E no item 18 da Gênese espiritual, nós vamos ver a união do perispírito e da matéria que se efetuara sob a influência do princípio vital do germen, quer dizer, o perispírito ele se une ao corpo pelo princípio espiritual que está lá no germe, no ovo. O óvulo tem princípio vital, o espermatozoide tem princípio vital, a união dos dois formando o ovo também contém o princípio vital e é esse princípio vital que proporciona a ligação do perispírito com o corpo físico. Então essa união do perispírito com o corpo físico cessa, acaba, desde que esse princípio vital deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Quando o corpo não oferece mais condições, se desorganiza, o princípio vital se extingue e então esta ligação acaba. Então, continuam os espíritos, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Durante o processo reencarnatório, o perispírito se une ao corpo físico, molécula a molécula. E quando o princípio vital para de agir, quando o corpo morre, esse perispírito é desprendido também, em todas as mínimas partes dessa ligação. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte do corpo, é que determina a partida do espírito. Na pergunta 70, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Kardec quer saber o que acontece com a matéria, com o princípio vital, quando os seres orgânicos morrem. E os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital volta, retorna ao fluido cósmico universal.
o corpo físico se decompõe e as moléculas e os átomos vão formar novos corpos. E Kardec faz uma nota. Morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Quando um corpo físico morre, ele se decompõe para formar novos corpos. E esses novos corpos, quando se formam, buscam na fonte universal, que é o fluido cósmico universal, o princípio vital, que também é uma transformação deste fluido cósmico universal. Então é um ciclo de morte, transformação e renascimento, tanto do corpo físico quanto da parte energética, que é o princípio vital. Kardec continua a nota. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, deste fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Todas essas partes que compõem o corpo estão interligadas, não só através da circulação sanguínea, que irriga todo o corpo, mas também através da circulação energética, que é o princípio vital agindo em todo o corpo. Mas, continua a nota, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida e o ser morre. Há um ponto, então, em que o fluido vital não consegue mais fazer esse reequilíbrio do corpo físico, porque o corpo está muito deteriorado, e então ele vai a óbito e o princípio vital se extingue. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital pode se esgotar? Pode. Nós recebemos uma determinada quantidade de fluido vital para viver de acordo com o planejamento que é feito para cada um. Nós podemos esgotar, diminuir essa quantidade? Podemos. Por maus hábitos, nós podemos diminuir essa quantidade de fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Este fluido vital pode ser, então, transferido de uma pessoa a outra. Nós vemos pessoas que têm uma capacidade de cura, que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade de cura. São essas pessoas que têm esse fluido vital em abundância, capaz de transmiti-los a outras pessoas. E assim nós concluímos mais um bloco do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.